Não, em relação ao hemangioma, realmente são nódulos bem frequentes do fígado, principalmente em mulheres, até 4% das mulheres têm hemangioma no fígado, só que a gente não sabe se não faz um exame direcionado para isso. A quimioterapia, ela pode algumas vezes associar ao aparecimento de esteatohepatite, que é um acúmulo de gordura no fígado. Isso pode acontecer para as pessoas que usam quimioterapia e variando de acordo com o tempo de exposição à quimioterapia e o tipo de remédio que você utilizou. Mas na grande maioria das vezes isso tende a regredir uma vez que interrompa essa quimioterapia. Mas também, claro, isso vai ser influenciado por fatores constitucionais da pessoa, como dieta, a relação com o sobrepeso e assim por diante, ou até mesmo algumas condições metabólicas que algumas pessoas têm. Particularmente, eu não acho que esse nódulo deve ter aparecido por causa da quimioterapia. Provavelmente ele já estava lá, só que foi visto agora, que você talvez tenha entrado num ritmo de exames a partir do diagnóstico de algum tumor que você precisou fazer quimioterapia. E é muito frequente a gente ver também que às vezes aparece que está aumentando o número de nódulos, mas muitas vezes o primeiro exame que você fez foi um ultrassom, passou meio batido, um ou outro nódulo, depois viu. Pelo menos é isso que a gente vê, e é muito difícil com os exames disponíveis hoje de imagem, com tecnologia de ponta, com tomografia, ressonância e medicina nuclear, que a gente não consiga definir a natureza desses nódulos. Hemangioma mesmo é um nódulo relativamente simples de laudar com uma ressonância magnética. Então aí, claro, é questão de interpretar os exames e conversar com o teu médico para saber se essa segurança sobre esse diagnóstico não está precisa. Até porque um paciente que já teve algum tipo de câncer, se acredita que um nódulo é novo no fígado, tem que se descartar que seja um tipo de metástase. Dependendo de onde começou o tumor que foi tratado, isso pode ter uma relação mais ou menos frequente. E a outra pergunta que você falou sobre a digestão e o fígado, se a gente acreditar que você tem hemangioma no fígado, não tem nenhum motivo para que o seu fígado prejudique a sua digestão. Se a gente acreditar que esse é o diagnóstico, os hemangiomas, em princípio, quando dão sintomas, não estão relacionados com a alteração da digestão, quando muito, o que eles podem acontecer quando são os hemangiomas volumosos, que são muito raros, nódulos de mais de 10 centímetros, eles causam principalmente dor abdominal, e não sintomas como queimação, má digestão, empachamento e coisas do tipo. Normalmente esses sintomas estão muito mais associados com gastrites, síndromes dispépticas, que são muito mais frequentes na população. E até só um comentário, a gente adora botar a culpa no fígado quando tem má digestão. Em geral, as doenças graves do fígado, como cirrose hepática, insuficiência hepática, os sintomas são muito diferentes disso. A maioria das vezes são pacientes que vão ter acúmulo de líquido no abdômen, podem ter varizes de esôfago, hemorragia digestiva por conta de hipertensão portal, e passa muito longe dos sintomas que a gente, na maioria das vezes, atribui, na verdade, a uma gastrite ou alguma síndrome dispéptica. Essas afecções, elas são similares, né? A maioria delas estão relacionadas à hipersecreção ácida do estômago, tá? O importante é fazer a pesquisa também do H. pylori, que a senhora falou que já fez e não tem. Que algumas vezes o H. pylori é uma das bactérias que podem levar a bulbododenite e, inclusive, evoluir de uma bulbododenite para uma úlcera duodenal. Afastada a bactéria, a senhora falou que não tem. Então, a maioria das vezes são alterações mesmo da acidez do estômago, uma hipersecreção ácida, associado àqueles erros que a gente falou de alimentação, aqueles erros dos horários, dos hábitos alimentares, que a gente deve sempre evitar em quem tem gastrite, em quem tem alterações desse tipo de hipersecreção ácida. A bulbododenite em si é uma coisa benigna, tá? Não leva a nenhuma outra alteração que poderia desenvolver um câncer, tá? Muitas vezes a associação que a gente teria era com H. pylori. Já que não tem, então tá tranquilo. É mais uma questão mesmo de tratamento. A senhora falou que não está sentindo nada, tomou a medicação. Provavelmente não há necessidade de repetir o exame agora. E provavelmente se repetisse já estaria tudo bem, tudo tranquilo. E, exatamente, não há necessidade, não tem nenhuma urgência de repetir o exame. Não, o hemangioma não aumenta risco de câncer. Então,
É considerado uma lesão, não é normal, porque a maioria das pessoas da população não apresentam essa alteração. Mas não aumenta o risco de câncer e nem deve se preocupar quanto, porque o hemangioma é um enovelado de vasos, né? E poderia pensar que eventualmente um trauma poderia romper, levar a um sangramento.